Ok. Pronto. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Tá respondendo aí para mim. Estão nos ouvindo bem? Como é que está para vocês? Sim, perfeito. Estão vendo os slides? Perfeito. Ok. Então, vamos embora. Ouvindo e vendo. Perfeito. Perfeito. Então, gente, nós vamos... Deixa eu colocar aqui. Só para a gente iniciar, se apresentando um pouquinho, falando para vocês quem somos. Deixa a Amélia introduzir. Então, gente, já falei boa noite, não sei se alguém mais entrou depois que eu cumprimentei. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula da mentoria de carreiras. E, assim, nós temos, nesse decorrer de anos, percebido o quanto que realmente os profissionais precisam de direcionamento, o quanto que existem dificuldades, quanto a gente frustrada, desmotivada com a carreira profissional, e muitas vezes por falta dessa orientação, dessa visão estratégica. E essa aula de hoje propõe exatamente isso. A gente já vai trazer, sim, passos que são fantásticos para vários de vocês, eu acredito que para todos. E vocês vão entender o porquê. Porque é muito mais do que dinheiro, Sim. É muito mais do que status, Sim. é algo que é muito maior do que isso. Eu não vou adiantar o conteúdo da aula, senão eu vou falar aqui. Deixa ela se apresentar também. Eu sou a Amélia Guimarães, eu tenho graduação em Psicologia, também sou formada em Direito, tenho Administração, estou fazendo mestrado em Psicologia da Saúde. A minha área de atuação atualmente é com casais, sou terapeuta de casais e também mentora e treinadora de terapeutas de casais. Amo trabalhar com famílias, com relacionamentos. Perfeito. Esse é o nicho específico que a Amélia trabalha, né? Eu sou Leonardo, muitos já me conhecem, sou psicólogo, também desenvolvi, dentro desses anos, o trabalho de coach, e hoje estou aqui exatamente para transmitir para vocês um conhecimento, um pouco da minha experiência, para que vocês também possam desbravar caminhos que, por enquanto, estão ainda bloqueados na sua vida. Então, eu tenho essa formação, terminando o mestrado, e outras especificações dentro da psicologia, mas o mais importante hoje é que eu amo ensinar meus alunos a desenvolverem suas carreiras, mas também terem competências para trabalhar com a área clínica, né? Essa é minha área específica hoje dentro da minha formação, ajudar outros alunos. Minha missão é exatamente despertar outros alunos a acreditar na psicologia. Por isso que meu Instagram se chama Eu Acredito na Psicologia. Não é por acaso, tá? É exatamente dentro dessa perspectiva. Se você não estiver ouvindo, gente, sai e entra, tá bom? Porque todo mundo está ouvindo e está vendo os slides. Então, aí pode ser a questão da internet, ok? Então, vamos lá. Gente, dentro dessa nossa primeira aula, Destravando Projetos, a gente trouxe algumas perspectivas que eu acho que é bem importante. E, primeiro, eu gostaria de iniciar exatamente com a ideia que a gente trouxe para vocês, que é: este curso não é para quem quer ganhar dinheiro. A ideia de ter uma mentoria de carreira não é ganhar dinheiro, simplesmente. Vocês precisam parar e começar a entender que a nossa perspectiva não é de curto prazo. A nossa ideia de desenvolver uma carreira é pensar curto, médio, mas principalmente a longo prazo. Até porque se você está investindo em uma carreira, você não pensa em desistir nos próximos meses, nem tampouco no próximo ano. Mas se você está preocupado em ganhar dinheiro, em pagar contas e ficar preocupado como vai ser seu dia de amanhã, deixa eu te dizer, essa mentoria não cabe para você. Porque a ideia que nós estamos aqui propondo é exatamente você ter uma transformação. Você aprender estratégias, perseverar nos seus objetivos e, como consequência disso, você vai ter resultados financeiros. Sim. Nunca começamos pelo resultado financeiro. Sempre começamos em desenvolver habilidades, estratégias, recursos, competências, para que essas habilidades, para onde você aplicar, seja dentro da psicologia, seja dentro da sua área específica que você quer trabalhar, você vai conseguir gerar resultados. A ideia é exatamente sair de uma perspectiva limitada ao mindset, exatamente pensando em ganhar dinheiro e ter um mindset que se chama liberdade.
transformação. É importante a gente pensar que a conquista e o crescimento financeiro é uma etapa dentro do processo e é uma consequência do processo bem feito. Então, tanto que esse é um dos tópicos da mentoria de carreiras, porque não tem como pessoas que não estão transformadas, pessoas que não têm um mindset flexível de sucesso, terem resultados financeiros. Exato. Né? Então, quantas pessoas a gente vê, por exemplo, que ganham prêmios do Big Brother e ficam milionários, que ganham prêmios da Mega Sena e ficam milionários, você consegue entender que não é só dinheiro? Por quê? Um ano depois, essas pessoas estão pobres. Sim. Então, como que uma pessoa ganha 10 milhões de reais e poucos anos depois essa pessoa está pobre novamente? Porque a questão não é dinheiro, a questão é mindset, é mentalidade. Isso. Então, a gente precisa entender que o dinheiro é uma das ferramentas dentro do caminho. Se você é uma pessoa que vive essa transformação, o dinheiro vai ser uma consequência. Aonde você colocar a mão. Exato. E aí, exatamente por isso nós estamos colocando aqui uma proposta para vocês que, se vocês estão pensando que a gente vai dar aqui estratégias para vocês ganharem dinheiro, não é o nosso viés. O nosso viés é ensinar vocês a terem habilidades para vocês construírem uma carreira sólida, sustentável e que possa perdurar durante o tempo. Então, é exatamente para essas pessoas que o nosso curso vai ser direcionado. E essa primeira aula é exatamente para aquelas pessoas que querem crescer na sua carreira profissional. Elas não estão pensando em dinheiro de imediato. Elas não estão pensando em uma fórmula mágica para ter resultados financeiros. Elas não estão atrás de algum guru que possa dizer faça isso ou faça aquilo que elas vão ganhar dinheiro. Essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é gerar transformação. É que vocês possam desenvolver habilidades, competências para construir carreiras sólidas e de sucesso. E a palavra sucesso é muito relativo, né? Sim. A gente sabe que é uma palavra muito pejorativa. Mas quando nós estamos falando aqui de sucesso, nós estamos falando exatamente de abundância. Nós estamos trazendo aqui uma ideia de que vocês possam ter uma liberdade. Vocês possam construir seus sonhos e realizá-los. Isso vai passar pela nossa carreira profissional. Isso vai passar pelos nossos compromissos que nós vamos fazer ao longo da nossa carreira. Obviamente, os recursos virão e, como consequência, o resultado vai ser mais sonhos realizados. Então, a nossa ideia é exatamente começar desmistificando o que é que vocês estão pensando. Tá? Então, vamos começar com as expectativas. O que é que vocês esperam com essa expectativa? Qual a expectativa que você tem para essa aula de hoje? Coloca aqui no chat para eu ver. Qual é a expectativa que vocês esperam para a nossa mentoria? Para a aula de hoje. Sejam bem sinceros. Coloca aqui no chat para a gente poder ver quais são as suas expectativas. O que você está esperando em aprender hoje? Uma luz no final do túnel. Ok. É a sua expectativa, uma luz no fim do túnel. Ok. Encontrar um caminho. Ok. Encontrar um caminho. Ok. O que mais? Vai aí no chat, pessoal. Coloca aí quais são as suas expectativas para a mentoria de carreira, para esse nosso primeiro encontro, para essa aula. Direcionamento. Ok. Direcionamento, encontrar um caminho, luz no fim do tempo. Ganhar confiança. Transformação de mentalidade para sair de que tipo de sucesso profissional eu realmente quero alcançar. Perfeito. Como ser uma profissional de sucesso? Ok. Motivação, foco, perseverança, pensamento estratégico. Ok. Trocar dificuldades e experiências. Ter independência. Boa. Boa. Motivação, foco, trocar dificuldades e experiências, independência, as expectativas. Aprender como posso evoluir. Ok, aprender como posso evoluir. Perfeito. Quais são as suas expectativas com essa aula de hoje? O que você está esperando com o nosso encontro de hoje? O que é que você estava ansiando antes de iniciarmos essa aula? Coloca aqui para mim no chat para eu poder ver. Compartilha conosco. É importante, eu quero ouvi-los. Eu quero ter esse tempinho para ouvi-los. Fala exatamente aquilo que vocês estão pensando, aquilo que vocês esperaram, aquilo que vocês criaram expectativa. Ou não, você pode também dizer assim, Léo, eu não esperei nada. Eu vim para a aula de forma assim, bem relaxada, sem muita perspectiva, sem muita expectativa, sem muita espera.
Quais são suas expectativas para essa aula de hoje? Encontrar um caminho certeiro. Ok. Encontrar um caminho certeiro. Sim. Sair do básico. Boa resposta. Sair do básico. Ok. Perfeito. Outras pessoas podem estar pensando também. Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Boa. Colocações bem pertinentes. Bem, eu acredito que todos nós, de alguma forma, viemos para o nosso encontro de hoje com algum nível de expectativa. Nós, que estamos aqui desse lado, estávamos com grandes expectativas para o nosso encontro de hoje. E estávamos realmente ansiosos para encontrar com vocês, para transmitir conhecimento, que isso é uma marca nossa. A gente está sempre pensando em compartilhar conhecimento. Outras pessoas colocaram agora ganhar conhecimento. Acredito que aqui vamos entender como será o caminho que traçaremos durante a mentoria, aprender estratégias diferentes para os negócios, sim. Aprender com pessoas sábias, ok. Aprender com pessoas mais experientes, perfeito. Maravilha. Então, todos nós temos algum nível de expectativa, né? Léo, acabei de concluir a graduação e não sei como construir minha carreira. Vera, essa preocupação não é só sua. Se você olhar aqui os comentários, já existem outros profissionais que estão na carreira em psicologia há anos, ou até mesmo em outra área, e que estão perdidos ainda. Não tem um direcionamento. Começaram a carreira exatamente assim. O que foi aparecendo, eu fui fazendo. Quantos alunos que eu conheço que começaram a fazer, por exemplo, curso de formação em TCC, e depois que fez o curso, não, eu me identifico mais com criança. Eu quero fazer agora um curso infantil. Não, Léo, eu estava fazendo curso infantil e vi que só está aparecendo adulto. Aí vou fazer o TCC adulto. Não, agora meus pacientes é tudo border, pacientes com transtorno de personalidade. Vou fazer uma coisa mais densa, que é como a terapia dos esquemas. Então, a gente vai pensar exatamente dentro dessa perspectiva de maneiras diferentes. E muitas vezes sem um traço, um direcionamento, um objetivo. Mas, enfim, estamos também com expectativas muito boas para o nosso conteúdo de hoje, transmitir para vocês conhecimento e o principal, fazê-los serem exatamente conhecedores de estratégias, mas que possam se desenvolver e crescer. Estou fazendo curso de psicanálise, precisando adquirir confiança. Perfeito, Eleni, perfeito. Bem, gente, então, cada um colocou aqui, de alguma forma, alguma expectativa. Outras pessoas não vieram com nenhuma expectativa, estão aqui apenas como espectador mesmo, né, para ouvir, para saber o que vai ter. Ainda estou na graduação, eu ainda não sei o que eu vou fazer, ainda estou muito longe, mas, de alguma forma, está buscando algum nível de conhecimento para poder começar uma carreira de uma forma mais acertada. A gente tem coerência disso e nós sabemos que as nossas graduações elas não trabalham com perspectivas de mentoria. Sabemos que muito do que a gente aprende é quando a gente vai para a nossa carreira, né? É na prática. Na prática. Quebrando a cabeça. Quebrando a cabeça. Para isso, vocês vão aprender com pessoas que já quebraram, já passaram, já fizeram. Tá? Então, primeira pergunta, Amélia. O que é que deu errado nesse meu projeto? O que é que deu errado nesse meu objetivo? O que aconteceu? Lembre que o tema da aula de hoje é destravando projetos. E eu, quando converso com os meus alunos de terapia de mentoria de casal, por exemplo, que são terapeutas de casais, eu vejo, Amélia, eu tinha tanta vontade de montar um grupo com mulheres, Amélia, eu tenho tanta vontade de fazer um desafio para casais, Amélia, eu queria montar um curso, Amélia, eu queria para o atendimento clínico, eu sei que tem outros profissionais aqui, então, muitas vezes você já pensou em tantos projetos dentro da tua empresa, você já pensou em fazer lives semanais, com algum tipo de promoção, de movimento que consiga ali realmente trazer pessoas, compartilhar conhecimento, ajudar, vender, enfim, qual foi o projeto, né? Então, a primeira pergunta que a gente traz aqui é quais projetos você já iniciou e parou? Porque eu sei que muita gente aqui já tentou fazer várias coisas e alguns de vocês têm algo no coração, tem algo lá dentro que você tem uma vontade de fazer, mas às vezes falta coragem, às vezes tem medo, muitas vezes você já tentou e não deu certo. Então, quais projetos você já iniciou e parou? Quero que vocês comecem pensando por aí, né? E a segunda pergunta é, por que você parou? O que te paralisou? Foi falta de recurso? Foi falta de contatos? A Amélia não conhecia ninguém? Foi, Amélia, eu não sabia como fazer, como começar aquilo?
Ou então, Amélia, eu tenho medo de começar e dar errado, e aí eu nem vou. Então, ou então eu fui, deu errado a primeira vez, não quero mais ter a experiência, me frustrei. Então, eu quero que vocês comecem a analisar isso aqui é para a vida de vocês, tá, gente? Eu sei que tem muita gente aí com projetos super legais e que estão paralisados, estão travados. E você muitas vezes quer ter uma renda extra e ao mesmo tempo ajudar pessoas, e ao mesmo tempo gerar transformação, e ao mesmo tempo trazer transformação para a tua vida, para a tua família. Mas o que foi que te parou? O que é que te para? Exato. O que é que te para? Você tem que ir já se identificando, né? Então, eu quero que vocês comecem a pensar. E, gente, essa aula é importante que se você já pensou que eu quero desenvolver algo, tem algo que eu não estou conseguindo resolver, tem algo que eu não estou conseguindo efetivar, tem algo que eu não estou conseguindo trazer resultado, essa é a hora de você pegar a caneta, papel, bloco de notas e começar a escrever aí para você, tá? Sim. Qual é o projeto? Eu tentei antes, por que que eu parei? Quais foram os impedimentos? Então, começa realmente a pesquisar isso dentro de você, tá? Fazer essa análise dentro de você. E a terceira pergunta é: quais sonhos, projetos ainda estão no papel? Isso. Ou nem para o papel foram? Estão só nos sonhos, nos pensamentos. Você, às vezes, passa por uma clínica, vê um projeto, sonha. Você passa por uma empresa, vê um projeto, sonha. Você tem a vontade, mas você não teve coragem nem de colocar no papel, ou nunca teve coragem nem de começar a executar isso. Então, que sonhos são esses? E por que que você não começou a executar? É medo? É insegurança? Você quer conversar com alguém mais experiente? Sim. Qual é a desculpa que você está dando para você mesmo, para você não começar esse projeto? E aí, um parênteses que eu acho que é importante, Amélia, deixar claro. A Paula botou aqui, né? O meu problema também é esse, começar igual o da Paula. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? Às vezes você tem até um projeto muito legal, mas não é para agora, nem para o lugar onde você está. Então, a mentoria, a ideia de ter uma pessoa que é mentor, é exatamente te orientar, te mostrar, exatamente, ó, você tem um projeto muito legal, mas aonde você está não vai funcionar. Não vai. O que você está pensando cabe muito bem onde você está, mas eu acho que agora você ainda não tem experiência suficiente para poder fazer esse tipo de projeto. Que tal a gente começar com um projeto menor? Que tal a gente pegar uma ideia e exatamente adaptar essa ideia para a gente poder começar? As pessoas, às vezes, um caso, né, de uma mentoria. Hoje eu estava tarde mentoriando uma pessoa e aí eu exatamente estava falando isso com ela. Veja, ela trabalha com salão, no ramo de salão de beleza, e eu falei exatamente assim: essa é a proposta que você tem. Será que agora é o momento de você dar esse passo? Fiz algumas perguntas, porque a gente sempre vai fazer perguntas socráticas, porque a ideia é levar ao questionamento, levar à reflexão, porque é assim que a gente tem os insights, é assim que a gente toma consciência de. Então, ele fez, é verdade, Léo, observando as suas colocações aqui, me fez pensar que realmente agora não é o momento, agora não é a situação que eu devo investir, eu devo enfrentar, é melhor fazer isso primeiro, reestruturar isso para depois avançar. Exato. Então, às vezes você tem um projeto muito bom, mas não é para o momento que você está agora. Às vezes o seu projeto é muito bom, mas não para o lugar que você está. E às vezes você já viu um projeto que funcionou em outro lugar que pode caber muito bem onde você está. O que eu quero, que eu acho que alguém até já colocou isso aqui, pensar fora da caixinha, é que muitos psicólogos, eu vou falar aqui para psicólogos, porque tem um público bastante aqui de psicólogos, que pensa exatamente o que outras pessoas já estão fazendo. Eu vi lá no Instagram, tem gente fazendo curso de ansiedade, grupo para ansiedade. Não tem problema. Você pode fazer. Qual é o teu diferencial? O que é que você vai agregar a mais? O que é que você vai trazer a mais? O que é que você vai ter de recurso a mais que vai ser oferecido? Que tipo de ferramenta você vai trazer? Que tipo de estratégia você vai colocar? Livro do Augusto Cury, de autoajuda? Não sei. Você vai pensar numa perspectiva de um protocolo já validado que trabalha com ferramentas úteis para a ansiedade? Não sei. Onde entra uma mentoria? Onde entra exatamente aqui um mentor, uma pessoa que vai te orientar para dizer assim, olha, teu projeto é muito bom e a gente pode fazer isso, isso e isso. Teu projeto não é bom. Hoje à tarde, amor, estava conversando com um aluno da mentoria e ele estava me trazendo que ele quer iniciar um projeto com terapia de casais, de treinamento para casais. Na verdade, ele queria fazer um grupo terapêutico inicialmente
E depois que eu comecei a questionar, fazer pensar, trazer ideias também junto com ele, a gente chegou numa palestra, num modelo de palestra, que é uma palestra que inicialmente de manhã vai ter o momento da fala e à tarde vai ter a oficina com casais. Uhum. E ele perguntou assim, mas Amélia, como que eu faço para divulgar, para chegar nesse público-alvo que eu quero aqui? E a gente começou a falar, e eu disse, tem uma associação desse público teu aí na tua cidade? Ele, tem, Amélia, uma associação. O que é que tu acha de tu oferecer uma palestra gratuita para lá, com esses líderes, com essas pessoas que estão ali, e tu vai ter acesso, tu já coloca o teu projeto ali. Amélia, então, já traz um direcionamento, então a gente começa a pensar, a construir junto. E muitas vezes, o Léo falou aqui de situações que o projeto não é para hoje. Tem gente que o projeto já passou do momento, já passou da hora, né? Exato. Já passou de maduro, já está quase apodrecendo. Exato. Né? E você já podia estar fazendo, podia estar ajudando pessoas, podia estar gerando transformação, e ainda está parado. Então, muitas vezes, quando a gente começa a conversar com uma pessoa que já passou por projetos, que já fez, que tem experiência, que tem essa visão de mercado, isso te abre. E hoje ele mandou uma mensagem para mim, dizendo, Amélia, gratidão, porque tu me orientou, assim, tu conseguiu resolver todas as dúvidas que eu tinha, tu conseguiu me ajudar em tudo isso, eu já vou começar a trabalhar nisso. Então, a mentoria serve exatamente para isso, né, Léo? A Aldenilde botou aqui o seguinte, tem um local e já estudei. Busquei vários cursos e ainda não encontrei o nicho, que era uma luz para o meu caminho. Exato, se você precisa de definição de nicho, isso é super importante, porque o que você vai direcionar? Quando a Amélia estava na graduação, eu disse para ela, com o que você quer trabalhar? Quero trabalhar com casais, então você vai estudar isso. Você vai se dedicar exatamente a essa corrente aqui, teórica, que vai te dar todo o embasamento, você vai fazer curso nessa área, você vai comprar livro nessa área, você vai fazer supervisão nessa área, você vai fazer terapia nessa área para poder você desenvolver habilidades para trabalhar com esse nicho. A Amélia tem de casais, só tem de casais. Então, muito específico, mas é o nicho que ela tem. E aí é onde entra exatamente a perspectiva da mentoria. Com pouco tempo, né, de formada e já, ainda na graduação, já tinha... Na graduação, gente, tinha várias pessoas pedindo atendimento para mim, Exato. já, antes de concluir. Porque... E assim, depois de formada, eu já estava assim, com vários pacientes para atender e já estava com muita expertise. Por quê? Eu não comecei a treinar dali, do 10º período, comecei a treinar do 4º, 5º período, e já comecei a me submeter à supervisão, a fazer cursos. Então, eu tenho um repertório, uma biblioteca de livros voltado para terapia de casal, que eu disseco, que eu trabalho nas minhas áreas. Então, claro que isso eu tive um direcionamento que me ajudou muito. A Amélia faz aqui, olha o total, vai estudar nesse daqui, faz desse jeito. Então, isso me adianta anos. A mentoria faz com que a gente tenha esses anos adiantados. E eu consiga ter experiência, eu consiga ter conteúdo, eu consiga ter domínio para atender com resultado. Exato. Que é o que ela está falando, ter competência para fazer o que você faz. Exato. Então, assim, o projeto tem que estar bem definido, né? O que você vai fazer, como você vai fazer, a gente vai entrar daqui a pouco nessa perspectiva, mas vocês precisam entender exatamente isso. Acho que a ideia que a gente está trazendo aqui é que faça uma reflexão do que deu errado nos teus projetos, o que deu errado nessa situação, o que deu errado... Léo, nesse... Deixa eu só fazer um complemento aqui, porque está aparecendo perguntas sobre nicho. Eu acho importante, primeiro, você identificar quem responde a você. Primeira coisa, quem se identifica com você? A grande parte é criança, é adolescente, é adulto, é uma das vertentes para você observar. Quem é que te procura? Quem é o público? Entenda que eu tenho algumas pessoas que estão em processo de divórcio, que já divorciaram, que estão sozinhas no relacionamento, trabalhando. Mas entenda que isso não é o meu nicho. Nicho não é todo mundo que eu atendo. Nicho é o que é a maioria, o que é a grande massa do que eu atendo. Qual é a grande massa do que eu atendo? A grande quantidade do que eu atendo? Casal. Pode ter um ou outro ali que não é dentro do teu nicho, mas tu precisa entender o que é o principal, o teu público que mais conversa, que mais você alcança. Então, primeiro é de lá para cá, né? Quem é que mais te procura? Quem é que mais se identifica contigo? Quem é que olha para você e busca ajuda? Isso é uma luz. A outra luz é o que você gosta. O que você se identifica, né? O que você gosta de estudar, o que você tem domínio. Então, são duas vertentes para você começar a selecionar e definir, peraí, vou trabalhar com isso aqui. Pode até vir uma pessoa ou outra ali que não está exatamente dentro do nicho. É como quando a gente vai vender um curso, um produto. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupa para mulheres e, de repente, entra uma adolescente e compra.
ela comprou. Mas o meu nicho é adolescente? Não, o meu nicho é mulher. Vocês estão entendendo? Então, tem momentos que a gente vai atender pessoas que não é o nosso nicho, mas a gente tem domínio ali. Só que o grande público, qual é? Isso é o nicho. E aí, lembrando que quando você define esse nicho que você vai trabalhar, você se torna autoridade. Você se torna referência. Então, por exemplo, as pessoas acabam indicando a Amélia, terapeuta de casal. Ela vai dar curso em terapia de casal. Ela dá mentoria para terapeutas que querem trabalhar com o casal. Então, ela se torna uma referência. Então, vejam, o nicho que vocês trabalham, naquilo que você vai trabalhar, você vai ter que desenvolver o projeto. É aí onde você vai desenvolver o projeto. Com esse nicho, com esse público, com essa idade, seu foco vai ser direcionado a isso. Seus estudos vão ser direcionados. Não tem como a gente estudar tudo. Não tem como a gente atender tudo. Ser bom em tudo. Não tem como ser bom em tudo. E quando você define até um público adulto, por exemplo, é muito amplo esse público adulto. Vai ter transtorno de personalidade, vai ter relacionamento, vai ter demandas com relação à criação de filhos, vai ter várias vertentes e que você vai precisar entender que quando você foca em um nicho, você vai desenvolver estratégias e repercutir. Qual é o grande problema das pessoas quando a gente fala em nicho? Elas não perseveram. Elas não usam as estratégias corretas, elas não se comunicam de forma... A crença limitante de que vai me faltar dinheiro, Exato. Não tem gente suficiente. Eu já vi professor meu chegar e dizer assim, quando eu estava na faculdade, que eu falava, Amélia, eu já vi que você quer trabalhar com casais, você gosta de estudar isso e tal, mas isso não é muito restrito, não? Você não acha que vai faltar cliente, não? Então, assim, olha o pensamento. Deixa eu fazer 3 perguntinhas rápidas, professora. Qual é uma das principais demandas do adulto? Né? É relacionamento, entre as principais demandas. Dos adultos, quem são as pessoas que têm relacionamento? Quase todo mundo. Uma última pergunta, existem relacionamentos perfeitos? Todo mundo tem algum tipo de problema no relacionamento. Então, assim, muitas vezes a gente não conhece, a gente já entra com as nossas crenças limitantes, achando, ele vai ter público, não vai ter gente, não vai ter dinheiro, isso não vai... Gente, então, por isso que a transformação tem que ser total. Né? Exato. E aí, lembrando, nossos maiores bloqueadores, os que mais geraram crenças limitantes em nós, foram exatamente nossos pais e professores. São exatamente essas pessoas, essas figuras de autoridade na nossa vida que têm limites, que têm vários bloqueios e que nos bloquearam. Eu lembro da faculdade, quantos professores reclamavam da psicologia, quantos professores diziam que é difícil, que iniciar é ruim, que não tem repercussão, não dá retorno financeiro, vocês vão ter que fazer outra coisa para ter uma renda complementar. Eu digo e falo, quem se identifica com essa fala que ouviu de professores, pode botar aí no chat que vocês vão ver quantas pessoas se identificam com essa ideia. Quantas pessoas ouviram de professores dizendo assim, não vai dar certo, psicologia é difícil. Poucos acreditam na profissão. Poucos. Muitas vezes, os nossos professores de graduação foram exatamente aquelas pessoas que não ousaram fazer o diferente, empreender com a psicologia. Ficaram ali macetando, a palavra acho que mais correta. E professores a gente tem na graduação que estão totalmente defasados. Defasados, atrasados. Que a gente eu falava, eu tenho formação nisso e nisso. O quê? O que é isso? Então, quantos, né? Muitos, verdade, viu? Hoje tem colegas que me falaram, eu teria que começar primeiro em outra profissão. Outra pessoa disse que uns falavam, criticavam o atendimento clínico, que o paciente cancelam, que pacientes cancelam. Exato, olha aí as falas, né? O professor, então, quando eu saí da graduação, eu saí totalmente desanimado, assim, pensando, o que vai ser de mim? Porque o que eu ouvi na graduação, e principalmente na etapa final dos estágios, a gente tinha o acompanhamento ali nas supervisões clínicas, pouquíssimos professores eram animadores, pouquíssimos professores eram motivacionais, sabe? Não, vamos, gente, vamos investir, vamos acreditar. Muito pouco. A grande maioria, sabe o que dizia? Exatamente isso. É difícil a psicologia clínica, é melhor você ir para outra área, é melhor você ir para o RH, é melhor você trabalhar com o hospital, é muito difícil o hospital, é melhor você fazer outra coisa, vá para o plano de saúde, senão você não vai ter paciente, não vai ter cliente para atender. Enfim, o que aconteceu? Pessoas excelentes, com potenciais maravilhosos, estão bloqueadas até hoje. Estão paralisadas até hoje. Tem competência, tem habilidade, mas o que acontece, Amélia? Não dão o primeiro passo. E quando dão o primeiro passo, não perseveram nos seus objetivos. Bem, gente,
gente tem muita coisa para entregar aqui para vocês. Então, 3 pilares básicos importantíssimos para a gente destravar. Primeiro, autoconhecimento, Amélia. Você precisa entender quais são as suas crenças, quais são os seus pontos fortes e fracos. Então, bora lá. Dentro das características de temperamento, introversão, extroversão, ser positivo, ser negativo. Então, tu precisa realmente entender quem você é, entender quais são os teus limites, quais são as tuas dificuldades, as tuas travas. Então, é um processo de autoconhecimento. E, gente, eu vou dar uma dica aqui. Sempre que a gente falar sobre algum assunto que isso te incomodar, isso está sinalizando que tem alguma trava. Então, falou em dinheiro, começa a incomodar, tem uma trava. Viu alguma coisa? Eu fiz um post um dia desse para desafiar os meus seguidores, né? Eu fui lá e postei uma foto com uma bolsa de luxo, uma agenda de luxo e uma caneta de valor tal. E aí, eu, além de perguntar, alguma coisa te incomodou? Na postagem seguinte, eu coloquei os valores. Aí eu botei como é que você está se sentindo agora. Tomar gente. Como é que você está se sentindo? Então, às vezes aquilo incomoda a gente porque tem uma crença limitante de que quem tem dinheiro é ruim, ter dinheiro é injusto, eu não posso ter dinheiro, eu sou pobre, isso é para poucos. Então, o que é que te limita? E eu vou passar no grupo geralzão, tá? Porque tem uns conteúdos que são exclusivos para os que já estão inscritos na mentoria. A gente fez um outro grupo, mas eu vou passar para o grupo geralzão, tá? Uma lista com 50 crenças, 50 bloqueios que limitam você com relação a dinheiro e a carreira. E eu quero que vocês façam esse exercício com vocês. Quem vai ser mentoreado por mim, por Léo, vai ter que nos responder, vai ter que nos devolver essa lista circulado. Quais são as frases lá, as crenças que incomodam ou que para eles são verdade. Então, você precisa se conhecer, você precisa entender quais são os seus limites e o que você precisa superar, o que você precisa mudar. Então, é o primeiro passo, gente. Sim. Não tem como ter resultado financeiro, resultado de crescimento, resultado no relacionamento, resultado se você não entende o que é que te paralisa, o que é que te bloqueia, por que que você não vai com a cara de tal pessoa, por que que você se sente mal quando fala de dinheiro, por que que você tem vergonha de aumentar o valor da sua sessão, tem vergonha de contar dinheiro na frente das pessoas, tudo isso. Cobrar. Vergonha de cobrar. E eu acho que é importante dentro do autoconhecimento, a Amélia falou muito das crenças, a gente vai abordar isso daqui a pouco ainda com mais profundidade, mas esse autoconhecimento, gente, passa exatamente por uma perspectiva qual, se eu conheço as minhas debilidades, se eu conheço as minhas dificuldades, torna-se mais fácil criar estratégias para resolver. Então, quais são os meus medos? E eu já digo já de antemão, o principal medo das pessoas, tão interessante que isso foi uma pesquisa feita no Brasil, qual era o principal medo das pessoas. O primeiro medo que as pessoas têm é de falar em público. O segundo, olha isso. É o medo de morrer. Olha isso. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. E o que significa falar em público? Hoje a gente tem uma ferramenta que expõe a gente, que fala para o público, que é o Instagram. Quantas pessoas falam assim, não, se for para gravar vídeo, eu não faço não. Não, botar o meu rosto lá no Instagram. Eu não gosto. Por quê? Porque a ideia, né, o esquema de defectividade, a ideia de que são defeituosos, a ideia que tem um nariz troncho, um olho assim, uma sobrancelha assim, uma testa assim, o cabelo assim, fora quando acham que o vídeo não ficou legal, falou palavras erradas, e o que acontece? Bloqueia. Não usa uma rede social, que é uma ferramenta brilhante de crescimento. Qual é o detalhe? E bora tirar aqui as redes sociais. Como é que dá palestra se você tem medo de falar em público, né? Como é que você grava um curso se você tem medo de falar em público? Como que você vai lidar com grupos terapêuticos com 20, 30 pessoas se você tem medo de falar em público? Então, você percebe que isso é uma limitação que te atrapalha. Exato. Isso é um bloqueio que tu tem, tu precisa trabalhar isso. Amélia, mas aí tem uma das crenças, a gente vai falar aqui, né? Mas eu vou adiantar. Amélia, eu não tenho esse dom. Eu não tenho, eu não tenho esse dom. Gente, dom é uma palavra que tem uma conotação espiritual, que legal, mas quando a gente vai para um raciocínio mais humano, a gente usa a palavrinha habilidade. Seres humanos são altamente adaptáveis e a gente aprende habilidades. Perfeito. A gente desenvolve habilidades. Então, se eu percebo... Gente, eu dei o depoimento, quem assistiu uma live aí essa semana no meu Instagram, eu falei
eu ficava treinando 500 mil vezes no espelho. O que é que eu ia falar? Aí eu falava e dizia, meu Deus, essa cara não tá boa. Aí treinava, cara, aí essa frase não tá boa. Corrigia a frase. Hoje tem gravador de celular, que tu pode ficar fazendo as falas, depois se escutar. Grava um vídeo no teu celular e depois tu vai assistir. Ó, não gostei dessa expressão, eu acho que o cabelo fica bom. Você faz um teste ali. Sim. Então tem como tu treinar. E aí eu acho tem duas coisas que a gente precisa diferenciar aqui, né? Que eu quero aproveitar para a gente fechar esse tópico para entrar no segundo. Existe uma coisa chamada amplitude do comportamento. Existem as pessoas que têm extroversão, são mais sociáveis, como temperamento. O meu temperamento é mais sociável. Então, é natural... O meu é introvertido, tá? Só para vocês saberem. A da Amélia é mais introspectiva, é mais introvertida. Eu sou mais introvertida. Tímida. Era. E aí uma coisa que é importante, existe uma amplitude de comportamento. Então, eu sou muito mais falante, sou muito mais comunicativo, eu vou ter muito mais habilidade e vai ser muito mais natural para mim falar para vocês aqui, ó, horas e horas e horas, do que a Amélia, que a amplitude desse comportamento de comunicação é menor. Veja pelo próprio que temperamento. se eu deixar, o Léo toma conta da palestra. É por isso que eu já combino, ó, Léo, respira, tá? Para também entrar. Porque o traço dele de extroversão é muito grande. Eu, naturalmente, sou mais tímida. Então, o que é que acontece? Tem momentos que eu fico esperando, aquela tímida educadazinha que não quer interromper e fica sem fala. Aí, não parece, mas é porque eu já treinei muito, Isso. eu já Então, me expus muito. Observe que, para mim, eu vou ter menor dificuldade, mas a Amélia vai ter uma maior dificuldade. Mas com treinamento, adaptou-se, ampliou, aumentou a amplitude desse comportamento. Da mesma forma que em outras habilidades eu vou ter uma menor amplitude e a Amélia vai ter uma maior amplitude. Mas isso não significa que eu não possa desenvolver. Isso não significa que eu não possa fazer. Isso não significa que a gente não possa adaptar. Essa amplitude do comportamento, a gente vai exatamente fazendo o quê? Aquilo que John Watson, quando desenvolveu a teoria comportamental, disse: repetição e erro. Nós vamos aprender a partir do estímulo e da resposta. Eu faço, reproduzo, eu faço, reproduzo, eu faço, reproduzo. E é exatamente essa prática que vai desenvolver a habilidade. E olha, vejam só, e olha que eu sou uma pessoa fácil de me comunicar, mas quando eu comecei a gravar vídeos, Ixi, meu Deus do céu. Nem eu tinha paciência. Um vídeo de 30 segundos. Gente, ele passava 1, 2 horas para fazer um vídeo de 20 segundos. Chegava uma hora que eu dizia assim, Léo, não dá mais, cansei, se tu quiser tu grava sozinho, tô indo, tá bom. Porque assim, eita, ficou essa palavra, eita, o meu posição, eita, o meu... Léo, pelo amor de Cristo, ninguém vai olhar para isso não. Exato. Mas o que tinha associado a isso? Crenças. Estavam exatamente crenças ativadas falando exatamente o quê? Você falou com sotaque goiano. E aí, exatamente por quê? Porque dentro da minha história de vida, quando eu vim de Goiânia para Maceió, a gente sofreu muito bullying, eu e meus irmãos, porque o nosso sotaque era muito carregado. Então, essa memória, esse registro permaneceu. Então, para mim, quando era para gravar vídeo, eu falei, não, mas tá muito R, tá muito goiano. E o goiano, gente, tem uns trocadilhos de palavra que você fala assim, meu Deus, o que é isso? A gente inventa palavra, né? Os goianos, a gente inventa palavra, né? É terrível. Mas, enfim, o que eu quero explicar para vocês é que o treinamento vai desenvolver habilidades, autoconhecimento. Segundo, enfrentar barreiras. Não se desenvolve habilidade se não houver enfrentamento. Exatamente. Tem que se expor. Então, é exposição, é treinamento. Foi o que eu acabou de falar. A gente tem que ser comportamental, né? O início da psicologia baseada em evidências. Então, a gente pode, sim, mudar comportamentos. A gente pode, sim, condicionar, tá, gente? E é interessante, eu dei um exemplo numa live que eu fiz essa semana, que o meu pai, quando era criança, ele percebeu que eu não estava lendo bem, interpretando bem e falando bem em público. O que é que ele fazia? Eu lá com 9 anos, pirralhinha, ele assinava aquelas revistas Isto É, Globo Rural, gente, olha isso, essas revistas assim, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E aí ele pegava a matéria e dizia assim, você vai ler aqui essa matéria, vá lá ler, quando você terminar de ler, você vai vir aqui e vai apresentar para mim. Ele começou a fazer isso, você vai ler, vá lá e volta e apresenta para mim. Então ele começou a me expor dentro de um ambiente seguro, porque meu pai e minha mãe eram figuras altamente seguras para mim, que eu confiava, que eu não tinha vergonha, que eu falava. Então, eu comecei a treinar ali dentro. Então, fala para o teu marido, fala para o teu filho, cria uma apresentação na tua casa, né? Vai se expondo, vai se permitindo realmente trabalhar isso para desenvolver essa habilidade. Então, vai ter que fazer exposição? Tem que fazer. Sim. Agora, a exposição é só com relação ao Instagram? Não. A exposição é a tudo que você propor fazer.
Seja iniciar um projeto, seja fazer uma postagem, seja fazer um vídeo, abordar pessoas, falar com pessoas, atender pessoas, precisa enfrentar. Ô, gente, e a Aldine colocou assim, nossa, Léo, tem muito que corrigir de Goiânia, cheio de atos. Aí eu vou dar uma super dica, gente. Da época da gente, que a gente era criança e o povo ria muito de sotaque, ainda tem gente hoje que ri de sotaque. Mas hoje em dia está uma outra mentalidade na sociedade em geral. A gente já vê nordestinos, por exemplo, que tem um sotaque muito pesado, sendo super valorizados na mídia. E a gente já vê que uma característica, isso serve para qualquer profissional, é você expor a sua individualidade, identidade, particularidade. Não queira ser igual a todo mundo. As pessoas vão gostar do jeito que você fala, do jeito que você ri, do jeito que você explica, vão se identificar com você. Então, ser autêntico é uma característica assim, fundamental, porque pessoas se conectam com pessoas. Não queira ser, se você é goiana, se você é nordestino, não queira ser paulista, não queira falar igual carioca. Não, fale do jeito que você é, seja quem você é. Exato. Terceiro, network. Quer falar muito? Network. Gente, muito projeto não sai do papel. Claro que a gente poderia conseguir iniciar sozinho, mas a gente precisa entender uma frasezinha assim que vocês podem anotar, e quem está anotando bem grande. Não se constrói nada sozinho. Exato. A gente precisa da ajuda de outras pessoas, direcionamento de outras pessoas, parcerias. Então, a mentoria de carreiras, ela vai ser liderada por mim e pelo Léo. Mas a gente vai ter profissionais convidados que vão palestrar, que são parceiros nossos. Então, vai ter aula de como montar agenda, vai ter aula de organização financeira, pessoal e empresarial, com pessoas que são especialistas da área. Então, assim, eu e o Léo, a gente tem uma expertise, a gente que vai liderar, a gente vai mentorear diretamente os alunos que vão estar com a gente, mas a gente reconhece que tem profissionais que têm uma expertise ali naquela área que a gente já convidou. Então, são parceiros, são pessoas. Então, a gente não faz nada sozinho. Muitas vezes você precisa pensar, será que tem um profissional para fazer parceria comigo? Será que eu posso fazer lives semanais com profissionais? Né? Então, que tipo de parceria que eu posso fazer? Será que eu posso fechar uma parceria com uma escola para dar palestra, uma instituição? Então, gente, contatos, se move, se mexe, conversa, né? Se relaciona, isso é muito importante. Isso. É como acontece, né? Leonardo, você tem uma pessoa que possa me indicar que atende em Goiânia? Tenho. Tem uma pessoa que você possa me indicar que trabalha em Recife? Tenho. Tem alguém que trabalha com isso? Tenho. Por quê? Network. Quanto mais eu tenho uma rede onde eu divulgo, onde eu exponho, onde eu falo, né, dos meus alunos principalmente, o que acontece? Mais essas pessoas vão se comunicar comigo e vão também fazer outras indicações. É uma rede, todo mundo ganha. E outra coisa, dependendo da seleção do network que eu faça, que são as pessoas com quem eu vou conviver, as pessoas com quem eu vou conversar, isso vai me ajudar a vencer minhas crenças. Exato. Isso vai me ajudar a vencer... Da mesma forma, o contrário. Você se junta com quem? Fracassado, entre aspas, eu falo fracassado, é um termo que eu uso assim, né? Cara de derrotado, né? Cara de derrotado, né? Na vida, na profissão, tá se mantendo, não incentiva você, não acrescenta. Quer ser um blogueirinho agora, só quer estar aparecendo, só quer se... Gente, vocês não têm noção da quantidade de colegas de faculdade, pessoas que já falam, mas quer aparecer, mas está passando, gente, quem vai pagar meus boletos sou eu no final do mês, quem está gerando qualidade de vida para mim sou eu, quem está levantando os clientes sou eu, né? Então, lado, cada um no seu quadrado. Cuida da sua vida, que cuida da minha, assim, rapidinho, a gente resolve. Perfeito. Então, Albert Ellis, ele traz uma frase que eu acho muito interessante, que eu trouxe aqui para vocês, para a gente fazer essa reflexão. Há três monstros que... Há três monstros que não nos permitem avançar. Tenho que fazê-lo bem, você tem que me tratar bem e o mundo deve ser fácil. Isso é boa. E aí, gente, será que o mundo tem que ser difícil? Não, tem que ser fácil para mim. As pessoas devem me tratar bem. Gente, e eu tenho que fazer tudo com certo perfeccionismo, né? Tudo fazer muito bem. Já ouviu a frasezinha antes feito que perfeito? Sabe? Melhor você fazer do que você ficar buscando uma perfeição que você não começa nunca. E outra coisa, ninguém começa sendo super bom, não existe isso. Todo mundo vai começar falando que não é tão... porque a Amélia e o Léo têm uma desenvoltura hoje para falar, para dar...
Porque já começou muito, e lá no início a gente não era assim. Então, só que a gente começou a fazer. Então, eu não preciso começar fazendo perfeito, gente. Isso, como o Albert falou, isso é uma crença limitante terrível, Exato. que paralisa muita gente. Isso é uma ilusão, isso não existe, né? Não é uma realidade. E é interessante porque esse psicólogo, ele desenvolveu exatamente a ideia das crenças irracionais. E aí a gente trouxe algumas crenças aqui, obviamente, já adaptadas pelo Aaron Beck, né, que é importante a gente deixar claro que são dois psicólogos muito bem renomados na área da psicologia, que vai falar exatamente das crenças nucleares, das crenças que nos limitam. E aí eu coloquei aqui algumas, junto com a Amélia, de possíveis crenças que podem estar te bloqueando. Iniciar um projeto, permanecer no projeto, perseverar no projeto, concluir o projeto, que pode ser, não sou bom o suficiente, sou um fracassado, nada dá certo comigo, não sei vender. Ixi, gente, isso era uma crença minha. Quando eu comecei a namorar com ele, inclusive, eu vendia tiara pela internet, e eu cheguei para ele e disse, mas eu não sou uma boa vendedora. Ele disse, como você não é uma boa vendedora se tu vende pela internet? Não entendi. Então, assim, aí foi quando eu entendi. Gente, qualquer profissional, Amélia, mas eu não sou vendedor, sou psicólogo, você precisa ser um bom vendedor. Exatamente. Você se vende, você vende seu produto, vende seu serviço. Amélia, eu tenho uma empresa, você precisa ser um excelente vendedor. Exatamente. Todo mundo tem que aprender a ser um bom vendedor. E você dizer, eu não sei vender, é uma grande limitação, que emperra a sua vida. Ter dinheiro errado é uma crença para muitas pessoas, ter dinheiro errado. Eu não vou conseguir, por quê? Porque eu não tenho capacidade, porque eu não tenho competência, porque eu não estudei, porque eu não estou preparado, por quê? Não tenho dom nem habilidade. Sozinho não vou conseguir. Ah, não, sozinho para fazer isso não. Ah, ninguém me apoia. Ninguém me apoia, eu tenho que fazer sempre com alguém para poder dar certo. Já tentei e deu errado. E o que é que tem? Todo mundo já tentou na vida e deu errado. Tenta de novo. Aprende com o teu erro. Gente, o segredo do mindset do sucesso é exatamente esse. É você errou, fracassou. Peraí, deixa eu entender onde foi que eu errei. O que é que eu posso melhorar? Vou aprender e vou fazer de novo de um jeito diferente. Né? As pessoas irão me julgar. Ixi. As pessoas vão me criticar. Vão mesmo. As pessoas vão rir de mim quando ver esse vídeo. Vão dizer que presepada que essa mulher está fazendo aqui. Que comentário que essa mulher fez. Ou algo do tipo, né? Nossa, as pessoas vão ficar depois dando print, mandando nas correntes dos grupos. Isso entra no que o Albert falou, de que todo mundo tem que gostar de mim. Exato. Gente, tem pessoa que vai lhe amar, tem gente que vai lhe odiar, não vai suportar você. Triste. Não tem como agradar todo mundo. Mas a maior parte das pessoas vão lhe amar e uma menor parte vai te odiar. Agora, se você tiver muito sucesso onde você está, é provável que seja mais balanceado. Muitas pessoas te amam e muitas pessoas te odeiam por conta da inveja. Quanto mais Infelizmente, sucesso, a inveja é uma emoção que nós temos, que faz parte da nossa vida. E para muitas pessoas, essa história de inveja branca não é nada de branco, nem nada de preto, tá, gente? Não vamos ser racistas aqui, né? Mas a ideia de inveja branca, inveja preta, eu nunca vi isso, tá? Inveja é inveja. E a gente tem que assumir isso. A gente tem que assumir. O que vai fazer com que a gente se movimente é exatamente a minha percepção em cima disso. Eu vou ter uma inveja, isso vai me motivar a fazer, ou eu tenho inveja, isso me motiva a paralisar? O que você faz? O que você faz com as suas emoções? Então, as emoções estão associadas às nossas crenças. Então, quando essas crenças estão ativadas, muitas dessas crenças aqui te paralisam, te bloqueiam, te travam. Você não consegue perseverar, você não consegue continuar. Então, eu queria fazer um exercício rápido. Você que está lendo essas crenças, dá uma sublinhada, seleciona aqui qual crença você acha que combina mais com você, qual crença você acha que combina mais com a sua história de vida. Eu botei não sou bom o suficiente, porque essa foi uma crença que eu acompanhei muito minha vida. Nunca era bom o suficiente. Eu fazia alguma coisa, podia ter feito mais. Podia ter dado mais, eu podia ter oferecido mais, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Então, essa é uma crença que me limitou anos da minha vida, porque eu sempre achava que o que eu estava fazendo ainda era pouco, não era o suficiente. Então, eu coloquei aqui a primeira crença, exatamente para vocês entenderem que eu também tinha essa crença ativada. Hoje, essa crença é bem pequena, mas por vezes ela é ativada. O que eu faço? Eu trago as evidências para combater, porque é uma estratégia de reestruturação das nossas crenças. Mas essa foi uma voz internalizada que eu estava sempre trazendo na minha mente. Não vai dar certo, Léo, porque você é bom, mas não é o suficiente. Você até faz uma coisa legal, mas não o suficiente. As outras pessoas fazem melhor. As outras pessoas fazem com mais destreza, com mais propriedade.
Não deixe essas crenças te limitarem. Então, o primeiro passo para a mudança de um comportamento começa com a reestruturação dos nossos pensamentos, com a mudança das nossas crenças. Ok? E aí a gente vai exatamente para essa pergunta. Quais habilidades eu tenho hoje? Que vai coincidir com o que o Léo estava falando. Muitas vezes tu tem um projeto que não é para hoje. Então, por exemplo, a Amélia, eu ainda tenho muita dificuldade de falar e eu quero ser palestrante, tá? Então, tu não vai conseguir fazer isso agora. O que é que tu pode começar a fazer? Tu não vai poder conseguir ser um palestrante que cobra já. O que é que você pode começar a fazer? Oferecer palestras gratuitas para você ir se expondo, tá? Então, o Léo mesmo, o que ele já deu de palestra em escola, no início da profissão dele, gratuita. Então, assim, é uma estratégia. Eu me lembro que quando eu estava começando o meu ministério com casais, dentro de igrejas, trabalhando com casais, o Léo disse, Amélia, oferece, sabe? No teu início, oferece para o povo te conhecer, porque você precisa começar a ficar conhecida, as pessoas precisam começar a gostar de você, as pessoas precisam entender que você fala sobre isso. Então, e no início, a gente não, eu hoje tenho uma outra postura, um outro conhecimento, um outro domínio quando eu vou dar palestras do que quando eu comecei. Então, isso é exposição. Então, talvez tu daqui a um ano tu vai conseguir cobrar palestras, mas hoje você não consegue, porque você precisa desenvolver primeiro uma expertise, uma exposição. Humildade, né, gente? Aprender, né? Vamos ter humildade. Eu lembro de um colega de faculdade que dizia assim, na época, né? Eu me formei em 2008, ele falava assim, eu não vou sair para atender menos de R$100. Hoje nem consultório tem mais. E eu acho um absurdo um psicólogo naquela época, em 2008, R$100. Então, assim, gente, soberba, né? Por que não começar pequeno? Por que não começar fazendo o beabá para você ir construindo o seu nome de forma sólida? Para que chegar e ostentar? Não, eu não vou sair da minha casa para fazer isso ou fazer aquilo. Exatamente, gente. Aqui existe uma coisa chamada habilidade. Isso vai fazer com que eu desenvolva habilidades. Exatamente aprendendo ali, fazendo um teste, fazendo um experimento, fazendo experiência, me propondo a fazer isso, me propondo a fazer aquilo. Então, na época da graduação, a gente não tinha muito a qualidade dos estágios. E eu queria trabalhar com dependência química. Eu fui para a comunidade terapêutica. Eu aprendi a trabalhar com dependência química numa comunidade terapêutica. Porque na graduação que eu tive de aula de dependência química, meu Deus do céu, os estudos da década de 50 para dependência química. Nossa! Então, o que eu tive? A oportunidade de fazer o quê? Trabalhar na comunidade terapêutica. Ganhava quanto? Nada. De graça. Era de graça. E é interessante isso, gente, porque eu contei meu depoimento aqui para o grupo. A gente tem empresários já inscritos aqui, né? Tem 2 empresárias, tem educador físico, tem maquiadora, tem psicólogos, então tem vários grupos aí. E eu contei aqui o início da minha história de que quando eu comecei a trabalhar com acessórios, com design, gente, esse colar que foi eu que fiz, tá? Só para vocês terem ideia. Eu gosto muito de acessórios, com habilidades. Enfim, e eu passei quase 15 anos, eu acredito, trabalhando aí com acessórios, depois me especializei em acessórios de noivas. E eu me lembro que no início, e até depois, quando eu já estava bem estabelecida no meu estado, pessoas chegavam para mim, parceiros, estilistas, revistas, matéria de TV, apresentadora de TV. Amélia, você conseguiria fazer tantas peças para tal desfile, para uma entrevista que vai ter? E eu fazia peça de graça. Né? E às vezes virava madrugada fazendo a peça, gastava dinheiro, porque as peças são feitas de produtos, de pedras, então eu tinha que comprar as pedras, às vezes tinha que dar para apresentadora, dar para uma atriz, dar para uma modelo usar, pagar Sedex para mandar para alguém usar. Então, assim, é um investimento de se expor, de conhecer, Então, isso é construído, tá, gente? A gente realmente precisa investir. Tem gente que diz assim, ai, não preciso disso, não quero fazer, de graça, não vou. Bem, são posicionamentos, né? Então, quais projetos têm maior afinidade comigo hoje? Quais são os projetos que eu tenho mais afinidade? É uma primeira pergunta. O que eu gostaria de fazer hoje? O que eu penso que eu poderia fazer hoje? Começa a fazer um brainstorm. Que tipo de projeto eu tenho afinidade? Que tipo de público eu tenho afinidade? Que tipo de coisa eu gostaria de fazer? E, em cima disso, quais limites você precisa romper para alcançar esse projeto? O que você vai precisar enfrentar? Que tipo de obstáculos estão no seu caminho para executar esse projeto? Que tipo de barreiras estão diante de você que você vai precisar eliminar para a gente conseguir? E aí, a gente começa exatamente com projetos destravados.
Como é que a gente vai fazer isso? Eu trouxe aqui 2 ferramentas que eu acho que são bem legais para a gente trabalhar, do Green e do Grant, que é House of Change, né? Parecia House of Cards, né? Da série House of Cards. Mas é a casa da mudança. Então, o que a gente precisa fazer para mudar? Gente, vamos lá. Pega essa estratégia aqui. Né? Você que está aí nos acompanhando, dá um print, tira uma foto. Olha que legal. Nós temos aqui o seguinte. Nós temos aqui nosso objetivo e meta. Qual é o meu objetivo? Qual é a minha meta? Estabeleça. Eu quero ganhar tanto, eu quero ser referência nisso, a minha meta é desenvolver isso. Coloque a sua meta. E você vai observar que abaixo dessa meta nós temos o que nós chamamos de modelo cognitivo, que é exatamente o modelo que a Aaron Beck desenvolveu para explicar o nosso funcionamento. As situações são ativadoras para os nossos pensamentos, que ativam nossas emoções, que geram comportamentos que, por sua vez, vão reforçar nossos objetivos e metas. Então, acaba se tornando uma profecia autorrealizável. Se eu tenho um objetivo X, é provável que, diante das situações que eu preciso, vai ativar pensamentos, emoções e comportamentos. Mas, por trás desses objetivos, eu vou ter os meus valores e propósitos. Não deixam de ser nossas crenças. Não deixa de ser nossas formas de enxergar a vida, nossas percepções de vida. Quais são os meus valores? É a percepção de vida. Quais são meus propósitos? Definição de um propósito, né? Definição de uma missão, definição de um objetivo na vida. Então, dentro aqui dessa casa da mudança, o que nós temos que pensar? O que é ativador? Então, quando eu penso no meu objetivo, faturar 10 mil por mês. Quando a situação surge, cliente novo, qual é o pensamento que vem? Ele vai embora. O que eu sinto? Tristeza. O que eu faço? Paraliso na sessão, falo pouco, não entrego o meu melhor, provavelmente vou ficar um pouco desconfortável. O que isso vai gerar? Exatamente um comportamento que trava você para alcançar o teu objetivo. Então, vamos agora reestruturar. Se meu objetivo e meta é ter um faturamento de 10 mil por mês, quando surgem novos pacientes, o que eu preciso pensar? Preciso pensar de que forma? Uma forma mais alternativa, do tipo, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu posso estudar, eu sei que eu não domino todas as teorias, mas eu sei que se eu me dedicar o tempo que eu tenho, eu consigo fazer um bom trabalho. E esse pensamento gera que tipo de emoção? Que tipo de emoção? Motivação. Ânimo. Senso de competência, aquela sensação de que eu sou competente. Exato. E aí você vai gerando esperança. Exato, Radassa. Esperança. Principalmente você vai ter um sentimento de competência, de autoeficácia. E aí qual é o teu comportamento? Você dá o seu melhor na sessão, você entrega o teu melhor naquele momento e o que te leva a conquistar o teu objetivo. Então, o nosso processo de mudança começa exatamente a partir desse viés. Nós temos que mudar nossas percepções. Nossos valores que sustentam a nossa vida precisam estar bem definidos para que quando situações que vão estar associadas aos nossos objetivos e meta vão ativar em nós emoções e pensamentos e comportamentos. Vejam que esse modelo, ele é um modelo que se auto-influencia. Observe. Quanto mais eu penso de forma derrotista, mais meus comportamentos e padrões comportamentais serão autoderrotistas. Quanto mais eu penso de forma positiva, não no sentido dessa psicologia aí, que algumas pessoas acabam até enviesando, né? Achando que a força da atração, tudo vai dar certo, pensa positivo que a coisa vai dar certo. Não é isso. Mas se você tem um otimismo, você tem uma perspectiva, um mindset, onde você consegue enxergar possibilidades, é muito provável que diante de situações como um cliente novo, uma proposta de um novo projeto, uma situação de uma parceria, você vai ter um bom olhar para essa situação. Você vai conseguir enxergar de uma forma bem diferente. E aí, obviamente, você vai sentir e agir de forma diferente, que está coerente com aquilo que você acredita, deseja e anseia. Então, nosso objetivo é exatamente esse. Vamos definir? Defina o teu objetivo. Observe exatamente quais situações vão ser ativadoras para que você possa pensar, sentir e agir de forma diferente que converja a alcançar o teu objetivo. Salomão, que foi um grande sábio, ele escreveu um provérbio muito interessante antes do cognitivismo, milhares de anos antes do cognitivismo. Olha a sabedoria desse cara, né? Que é um cara que mergulhou na ciência da época dele, escreveu vários provérbios, enfim, foi um dos homens mais ricos da história da humanidade. E ele escreveu assim: assim como o homem pensa no seu coração. A gente sabe que o coração é usado de forma poética para descrever a mente.
Então, assim como o homem pensa, o seu coração, ele é. Sim. Então, olha que interessante, ele já entendia que a forma como a gente pensa influencia em como vai ser a nossa vida, né? Quais são os resultados que a gente vai ter na nossa vida. Então, isso é muito simples, a forma como tu pensa influencia a forma como tu sente, que vai influenciar o teu comportamento e os teus resultados. Se tu pensa, eu sou um fracasso, tu vai se sentir triste, desanimado, não vai entregar o teu melhor, e qual é o teu resultado? Vai receber pouco, não vai ser bem sucedido. Então, pensamento, gente, é uma coisa que tem. Se você quer viver transformação, não tem como você fazer dinheiro, crescer profissionalmente, se tu não mudar a tua mentalidade. Então, renove-se pela transformação dos seus pensamentos, para que você consiga experimentar novos resultados, tá, gente? Transformação de pensamento é chave. Ok? Então, essa é uma ferramenta que a gente pode utilizar para ajudar a fazer mudanças que são necessárias. Uma outra ferramenta que eu uso paralelo a ela, né, junto a essa ferramenta, é também, gente, usar uma ferramenta chamada GROW, que é um acrônimo, tá? GROW. Essa ferramenta é exatamente 4 passos. 1, goal. O goal significa objetivo. Então, qual é o teu objetivo? Qual é a tua meta de curto, médio e longo prazo? Nós temos que ter isso muito bem definido, porque vão ter estratégias de curto prazo, vão ter estratégias de médio prazo e vão ter estratégias de longo prazo. Vamos imaginar que a gente tem que ser coerente com as coisas. E aí vem exatamente o segundo passo, a verificação, reality. Ou seja, quanto de fato eu tenho condições de alcançar esse objetivo. Eu me lembro de uma situação, né, que uma pessoa chegou para o Léo e o Léo perguntou, tá, qual é o teu objetivo? Ele disse, ser astronauta. Ah, foi um paciente. Ser astronauta. Bora verificar a realidade, né? Bora verificar aqui como que tu está estudando, qual faculdade que tu está fazendo, quais matérias que tem mais habilidade. Então, assim, tem gente que tem também uns sonhos que são, assim... Exato. Bem distantes da realidade. E aí, exatamente, a gente tem que ajudar a trazer uma realidade, porque acaba não tendo uma pessoa que traga para a realidade. E tem gente que ainda fica fantasiando junto. Ah, nossa, que legal, é isso mesmo. Não, mas é isso. Então, gente, vejam só. Definiu a meta, vamos para a realidade. É possível realizar isso? Cheguei para ele e disse, olha, você está fazendo curso de física, tu já repetiu, já levou bomba, não sei quantas matérias, vai ter que fazer o novo vestibular para poder entrar de novo em física, porque senão vai ser jubilado. Então, qual é a condição para tu alcançar os teus objetivos? Qual esse objetivo de ser astronauta? Veja, beleza, verificamos. Será que a gente não tem objetivos de curto prazo, de médio prazo, mais acessíveis? Então, a gente usa exatamente essa estratégia. Vamos definir aqui qual é o objetivo, vamos verificar se existe condições dentro da realidade, e aí vamos para o terceiro passo. Quais são as opções? Quais são as estratégias que eu vou precisar fazer para alcançar? Quais são as estratégias que eu vou fazer para desenvolver? Quais são as estratégias que eu vou fazer para executar? É o como. Como eu vou fazer? E aí, obviamente, se a gente fala do como, a gente vai ter que fazer perguntas importantes sobre o que fazer, quando fazer, quem vai fazer e por que fazer. E por que essas perguntas são importantes? Porque são perguntas descritivas que vão nos ajudar a montar o que nós chamamos de roadmap, que é um plano de ação. É um mapa onde vai ter o direcionamento do que fazer e que estratégia utilizar. Então, às vezes, você não tem clareza no teu objetivo. Como é que tu vai definir teus objetivos? Como é que tu vai definir tuas estratégias? Então, se tu não faz o primeiro passo, que é definir o que você quer, como é que você vai verificar? Como é que você vai desenvolver estratégias? E, às vezes, o problema está exatamente nisso, na verificação. Ah, eu acho que dá certo aqui na minha cidade. Ah, eu acho que esse projeto dá para fazer. Às vezes não dá. Uma pessoa mais experiente pode te dar esse retorno. Ah, como fazer isso? Quais são as opções que eu tenho? Veja. E aí, algumas pessoas podem pensar, eu sei o que eu quero, dá para fazer, mas eu não sei como fazer. Cadê as estratégias? Por qual caminho eu vou percorrer? Quais estratégias eu posso utilizar? Por isso a ideia de uma mentoria, por isso a ideia de uma pessoa que você possa buscar para poder te ajudar exatamente no estabelecimento de estratégias. Ah, Léo, já sei qual estratégia eu vou usar. Sabe? Ok. Como é que a gente vai agora aplicar essa estratégia? O que fazer, quando fazer, com quem fazer, o quem vai fazer e por que fazer. Qual é a relevância disso? Porque às vezes a gente tem até uma estratégia legal, mas tu não está motivado para fazer isso. Tu não tem disposição para fazer isso. Então, quando fala por quê, ah, não, por quê? Porque eu tenho que fazer isso. Como algumas pessoas já colocaram aqui na questão de gravar vídeo no Instagram. Entendi que essa é uma estratégia. Mas por que eu vou fazer?
Ah, porque as pessoas vão me ver no Instagram. Sim, mas o que você vai ter de diferencial? Ah, eu não sei. É muito provável que essa estratégia, da forma como você está executando e pensando, vai dar muito certo. Ou provavelmente não dê resultado. E aí é onde entra exatamente, gente, a falta de uma orientação, de um discernimento no que eu vou fazer para alcançar meu objetivo. Então, vamos definir a meta, vamos ver e verificar a realidade, vamos construir as estratégias e aí definir quem, quando, como, quem são as pessoas, quem vai estar envolvido, o que eu vou fazer e a razão pela qual eu vou fazer. Existe um motivo para eu fazer isso, existe um porquê para eu fazer isso. Senão, isso não vai me gerar motivação. Isso, pelo contrário, vai gerar ainda mais desânimo, que é o que acontece com muitas pessoas. Elas até sabem o que fazer, mas aquilo não motiva elas a fazer. Eu lembrei de um livro interessante que se chama Comece pelo Porquê. Comece pelo porquê. Ah, é verdade. Esse livro é muito bom. Que muito bom. é exatamente O que eu vou fazer? Tanto você entender quais são os seus propósitos, os seus valores, o que é que te motiva, como as pessoas entenderem o porquê que elas precisam daquele produto, porquê que elas precisam dessa transformação, desse serviço. Então, tem várias marcas a nível mundial que são famosíssimas e as propagandas, toda a estratégia de marketing e vendas delas são baseadas no porquê. Né? Por que você precisa desse produto? Por que você precisa desse serviço? Então, porque é fantástico também. Perfeito. Então, mais uma estratégia que vocês podem utilizar bem para a definição do seu objetivo, verificando se é possível, verificando se tem condições. Vamos pensar nas estratégias e aí definir exatamente o que, quando, quem e porquê. Ok? Então, são estratégias importantes que nós utilizamos, tá? E aí, sempre nós temos essa pergunta. Qual é o seu deadline? Qual é o seu prazo final? Qual é? É para agora? Tem que fazer isso urgente? Né, Amélia? As pessoas têm uma certa urgência na vida, uma certa urgência para as coisas acontecerem, queimando etapas, queimando o processo. Não, eu tenho que fazer isso acontecer rápido, senão eu não vou mais continuar na profissão, senão eu vou desistir disso. Eu estava conversando com uma profissional que ela disse, Amélia, eu estou desde o ano passado tentando elaborar uma situação aí dentro de uma carreira, e ela disse assim, eu já me dei até dezembro de 2023 para conseguir estabelecer isso, senão eu vou ter que ir. Porque, gente, é isso, a gente precisa ser coerente. Sim. Tem coisas que, por exemplo, tu tem família, tu tem profissão, e tu não vai passar 10 anos da tua vida tentando uma mesma coisa que você viu que não teve aquele resultado. Então, a gente precisa ser flexível para testar, mudar, ver os novos resultados, e muitas vezes vai ter que mudar totalmente a estratégia, reformular o produto, reformular o serviço, mudar o que você está fazendo. Ela disse, me dê até dezembro de 2023 para poder fazer isso aqui gerar tanto e acontecer desse jeito. Se não acontecer, eu vou para a estratégia tal, estratégia tal. Perfeito. Quanto tempo por dia eu vou precisar me dedicar a esse projeto? Qual vai ser meu horário? Quanto tempo? Se eu quero desenvolver uma habilidade, quanto tempo eu vou me dedicar? Porque tem gente que faz tudo bonitinho, né? Coloca... Eu recebo dos meus alunos projetos que estão dentro da pasta. Tem uma pasta com tema, módulos, tudo público, tudo organizado. Você pergunta quanto tempo essa pasta está guardada dentro da gaveta. Livros. Quanta gente tem livros guardados dentro da gaveta, né? Tudo guardado na gaveta. Então, peraí. Quanto tempo por dia você vai começar a dedicar a partir de amanhã para fazer isso? Porque se deixar dentro da pasta, organizado, o que adiantou? Fez nada. Então, tu tem que começar a executar. Então, é a ação. Tu tem que começar a agir. Então, fica muito mais fácil quando você já define. Todo dia, eu vou tirar 30 minutos antes do café da manhã, vou tirar 30 minutos do almoço, eu vou tirar 1 hora aqui por dia, dia de sábado, vou tirar a manhã inteira. Então, qual é o horário que você vai fazer isso? Qual é o dia? Como é que você vai organizar isso? Para isso sair do papel, para isso não ficar só o planejamento. Então, tu tem que começar a agir com isso. Perfeito. Então, a nossa proposta é exatamente apresentar essas ferramentas para vocês. Nós iniciamos exatamente com a ideia das crenças, mostrando pilares importantes na carreira de vocês. Demos muita ênfase a isso, porque isso é importante. Apresentamos algumas estratégias que vocês podem aplicar no seu projeto, na ideia que vocês estão tendo para poder desenvolver. E, obviamente, o nosso intuito aqui é mostrar para vocês como a gente pode crescer juntos, como nós podemos desenvolver habilidades juntos. Eu chamei aqui a Eline para participar conosco também,
ela é psicóloga, e eu a convidei exatamente para a gente poder fazer aqui uma consultoria ao vivo para vocês acompanharem agora de uma forma bem prática. Eu vou usar uma estratégia com ela, vou ajudá-la a definir esse projeto e trabalhar juntamente com ela com uma perspectiva de quê? Que a gente possa traçar juntos uma ideia do negócio dela, do projeto dela, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou deixar de compartilhar. Eu gostaria que quem pudesse, né, obviamente, que está aqui com a gente, a Eline está aqui já com a gente, eu vou liberar o som dela. Eline, eu já liberei aí o teu som. Confere aí para mim, por favor. Tá me ouvindo? Tô sim, Léo, tudo certo. Perfeito. Pessoal, vocês estão vendo a Eline? Um Ok. pouquinho por aqui, né? Perfeito, ótimo, maravilha. E vocês também estão ouvindo bem ela? Ok, perfeito. Então, vamos lá, Eline. Primeira coisa, eu gostaria... Você está com papel aí, caneta? Tô sim. Vamos lá. Eline, Perfeito. a Eline é psicóloga, gente. Foi aluna nossa aqui do curso de TCC, tá? De pós-graduação também de terapia cognitivo comportamental. E é uma pessoa muito querida, nossa, né? A gente tem um carinho muito especial pela Eline. E ela está aqui com a gente hoje. Eu propus ela a se expor aqui para vocês. Então, Eline, primeira coisa é saber de você. Primeira coisa, vamos lá para eu poder te ajudar. Vamos lá. O que você quer fazer? Oi, perdão, não ouvi, Léo. O que é que você quer fazer? Qual é o seu projeto? Ah, certo. Pois bem. O projeto, vamos colocar um projeto que é o grupo de mulheres. Não é eu não chamaria de projeto, talvez eu chamasse de movimento. Porque eu não quero ficar um prazo aí de tempo para acabar, né? Mas Ok. seria um movimento, tá? Se Cuida Menina. Se Cuida Menina é o nome do projeto. Perfeito. Coloca aí para mim. Grupo... Se Cuida Menina é o nome do seu projeto. Ok. Perfeito. Tá. Agora vamos definir quais são os teus objetivos com esse projeto. Os meus objetivos. É para escrever ou para te falar logo? Vai escrever. Vai falando e vai escrevendo. Ajudar mulheres. Ajudar mulheres. Isso. A entender e regular a ansiedade. Ok. Ajudar as mulheres a entender e regular a ansiedade. Perfeito. Coloca isso aí como objetivo. Tá. Esse é o teu objetivo. Ajudar as mulheres a identificar, entender e regular a própria ansiedade. Perfeito. A própria ansiedade. Perfeito. Isso. Já entendi que o público são mulheres. Agora vamos deixar definido. Vamos fazer uma definição. Coloca aí, público-alvo, 2 pontos. Mulheres. Qual idade de mulheres? Boa. Idade de mulheres. Vamos lá. Eu colocaria de 20 anos. 20 anos. A 50 anos. A 50 anos. Veja que você tem um grupo, um público de 20 a 50. É um grupo grande. Por que grande? Porque você vai ter que uma comunicação aí, que você vai ter que falar para os dois... Eu vejo de 20 a 50 anos, dois públicos. O 20 anos é um grupo mais jovial, é um tipo de linguagem. O grupo dos 35, 40 são outras demandas, são outras situações. Então, a gente vai ter que definir, para a gente deixar bem mais específico, o grupo de jovens de 18 até os 30, 32 anos, ou um público de 35, 34 até uns 50 anos. O que você se identifica mais? Entendi. Então, eu prefiro esse primeiro público. Ok. Talvez a De identificação... 18 até aos 30 anos, 35 anos. E é importante lembrar que o nicho é o que vai vir da massa. A grande parte do público vai ser nessa idade. Vai acontecer de fechar uma mulher de 40, Sim. Vai acontecer de fechar uma mulher de 50, Sim. Só que a tua linguagem, o teu direcionamento vai ser para o nicho, que é a grande maioria, tá? Exato. Por que a gente tem que definir isso, pessoal? Porque quando a gente for fazer divulgação no Instagram, a gente vai ter que definir o público e a idade que a gente quer atingir. Então, a gente já identificou o gênero, a gente já identificou a idade, e aí, dentro dessa idade, a gente já identificou exatamente
o direcionamento que nós vamos falar para jovens mulheres. Então, é um diálogo diferenciado, é uma postura diferenciada e a estratégia que a gente vai usar é diferenciada. Por quê? São dois públicos diferentes. Uma mulher de 50 anos, ela pensa de uma forma, uma mulher de 20 é de uma outra maneira. É verdade. Então, até a sua posição, a sua forma de como você vai se posicionar nas redes sociais vai ser importante, Aline, porque se você for muito formal, tu vai afastar esse público. Se você for muito formal, tu vai atrair o público mais adulto. E aí a forma como você vai se colocar é importante. A forma como você vai se apresentar, porque você fala a linguagem desse público. Então, você vai se identificar com esse público, você vai falar para esse público. Definimos os objetivos, definimos o público-alvo. O que a gente precisa definir agora, juntos, exatamente para a gente perceber? Eu vou usar exatamente a estratégia GROW com você. Nós já definimos nosso objetivo, que é exatamente esse grupo. Agora, vamos definir qual é o teu objetivo a curto prazo. O que é que você quer a curto prazo? A curto prazo, o que eu quero com elas? Eu quero Sim. com elas psicoeducá-las Certo? sobre o que é ansiedade. É isso que você quer saber? Esse é o objetivo? Isso mesmo. Pronto. Então, um primeiro objetivo de curto prazo é psicoeducá-las sobre ansiedade. Coloca aí o objetivo de curto prazo. Psicoeducá-las para ansiedade. Outro objetivo a curto prazo. Seria avaliar de forma mais objetiva. Avaliar de forma mais objetiva a ansiedade? Isso, de cada uma delas. Ok, então vamos colocar um objetivo de curto prazo. Avaliar a ansiedade. E aí a gente tem alguns instrumentos que a gente pode fazer monitoramento de ansiedade, para você poder mostrar no início, no meio e no final do grupo como elas chegaram, como elas desenvolveram e como elas estão agora no final. Ok. Isso. Tá. Veja que o objetivo de curto prazo é avaliar. O objetivo de curto prazo não é melhorar, porque a curto prazo a gente sabe que elas não vão melhorar a ansiedade, mas a médio prazo elas vão ter respostas com relação à ansiedade. Isso é importante, são estratégias diferentes. Ok, pensando então nisso, vamos agora para o próximo passo, realidade. É possível fazer isso, psicoeducá-las, avaliar a ansiedade com elas? É possível? É possível. Perfeito. Agora vamos para as opções. Quais são as estratégias que você vai utilizar para fazer isso? As estratégias que eu vou utilizar? Sim. Não, seria o como, né? Entraria o como, o ambiente, como seria esse movimento, né? Não, aqui é exatamente que estratégia eu vou usar para os meus objetivos. Como é que eu vou fazer para psicoeducá-las? Eu acho importante aí definir se esse grupo ele é presencial, se ele é online. Pronto. Eu penso que seria presencial. Presencial. Então, a gente vai ter que avaliar no presencial. Coloca aí presencial, porque uma das coisas que nós vamos ter que avaliar é quais estratégias você vai fazer para divulgar para o presencial. A gente vai ter que fazer testes, tanto com online como com presencial, para a gente sentir o que vai ter melhor resposta. E aí, uma das coisas que nós faríamos é exatamente testar. Nós abriríamos um grupo online e um grupo presencial, para ver qual que vai ter melhor resposta. Muito bom. A gente vai ter que testar. É importante a gente testar. Mas vamos lá, voltando para o nosso objetivo, né? Se é psicoeducar e avaliar, o que eu preciso fazer para alcançar esses objetivos? Certo. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar, no caso do presencial, Flipchart, né? Ok. Vou escrevendo naquela tela, né? Não é uma tela, mas... Né? É o Flipchart, Flipchart. E online seria por slides mesmo. Ok. Então, você sabe que você pode fazer a psicoeducação a partir desses instrumentos. Agora, vamos lá. Para ficar claro, qual estratégia você vai usar para a psicoeducação? Você vai usar material X para fazer essa psicoeducação. Veja, nós temos muito material que fala sobre ansiedade. Qual material tu vai usar como referencial? Tu vai usar Augusto Cury? Vai usar a Ana Beatriz? Você vai usar... Porque a Ana Beatriz tem um livro, Mentes Ansiosas. O Augusto Cury tem um livro, Ansiedade. Robert Lee
Livre-se da ansiedade, vença a ansiedade. Então, um livro, qual vai ser o nosso referencial? Quais estratégias nós vamos usar? Eu já entendi que você vai psicoeducar, mas eu tenho que te Tá, orientar. Que tipo de material você vai usar para a psicoeducação? Porque não é todo material. não é todo material, Não é, exatamente. gente, não é. Se você está pensando numa perspectiva de um grupo que tem uma finalidade mais terapêutica, que é a tua finalidade, eu tenho que te ajudar a pensar de que forma, que estratégia nós vamos usar. Então, o como engloba que material eu vou usar. Eu já entendi que vai psicoeducar, mas qual vai ser o Pronto, nosso referencial teórico? certo. Seria como você falou, como tem muita coisa, a gente vai precisando, né, dar uma Isso. refinadazinha. Então, seria A Mente Vencendo o Humor, A mente que eu, vencendo o humor, Muito bom. ok, você pode e usar. pronto, E porque qual? com DSM, porque como O é psicoeducação, DSM é um manual de classificação. Eu orientaria, junto com a mente vencendo o humor, eu colocaria o livro do Robert Lee, verdade. 7 Passos para Vencer as Preocupações. Esse é um livro Certo. muito bom dele. Ele vai trazer várias estratégias para você e ele é bem psicoeducativo. Uhum. O problema é que os títulos dele é muito de autoajuda, né, do Robert Lee, mas eles são livros técnicos. Só. 7 passos para vencer ou para se livrar das preocupações. Ele tem uma base de psicoeducação muito boa sobre ansiedade, fala da Uhum. ansiedade fisiológica, fala da ansiedade cognitiva, que é a perspectiva das preocupações produtivas e improdutivas. Então, acho que esse é um material que você pode se aproveitar bem para montar o seu material de psicoeducação. Então, essa vai ser uma estratégia. Para analisar a ansiedade deles, qual vai ser a estratégia? Certo, escrevi aqui. Perdão, você pode repetir? Qual estratégia você vai utilizar para avaliar a ansiedade? Qual estratégia? Para avaliar as escalas de Uhum. Beck. Ok, você pode usar a escala de ansiedade do Beck. Perfeito. Ok, então coloca aí, escala de ansiedade do Beck. Ok. Definimos, agora vamos partir para a ação. Então vamos lá. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer O que é que eu vou fazer? inicialmente? Você vai falar. Tá. Inicialmente, eu vou preparar, né? Chamar esse público, seria isso? Aham. Via Instagram, via WhatsApp, Isso. usar as redes para chamá-las, né? Chamar esse público, já Isso. esse tema, introduzindo o movimento já com com o nome dele, já dizendo o que é, como é que vai funcionar, o que vai ter, o que é que elas vão aprender, o que é que elas vão aprender, para que serve, para que vai servir para elas na vida delas, sem prometer muita coisa, né? Então, aí tem Mas um detalhe que eu acho que é importante, Eline. A isso, gente sempre fala de uma dor. E as mulheres ansiosas, elas têm uma dor. E a gente tem que falar exatamente com essa dor. Qual é a dor de uma pessoa ansiosa? Gente, é muito interessante isso. Serve, isso aqui a gente está fazendo direcionado para a Aline, que é psicóloga, mas serve para qualquer nicho, qualquer profissão. Vender solução não tem a mesma eficácia de vender falando sobre dor. Isso é pesquisado. Então, quando a gente fala na dor da pessoa, no que é que incomoda, no que é que, se a pessoa não fizer aquele curso, não fizer aquele produto, com o que ela vai ter que estar lidando na vida dela todo dia, isso vende, tá? Então, é muito importante que você faça uma lista, tipo assim, com as 30 principais dores dessas mulheres. O que é que essas mulheres sofrem todo dia? Né? O que é que incomoda? O que é que está ali sendo um peso? E aí tu pode começar a fazer a divulgação do Instagram, as lives que tu vai fazer. Se tu for, por exemplo, divulgar isso em alguma instituição, escola, enfim, palestra, você vai falando do que elas sofrem, tá? Do que tu precisas, por que tu precisa se tratar? Então, por que tu precisa desse curso? Exato. Porque tu tá vivendo assim, tá vivendo assim, tá vivendo assim, tá vivendo assim, entendeu? E aí você consegue, a partir dessas dores, criar postagens, criar conteúdos em cima de cada dor, falando com o teu público. Isso vai fazer com que eles despertem. Peraí, eu preciso resolver isso na minha vida. E ela está falando exatamente disso. Aí, Eline, a gente vai falar tudo, menos a palavra ansiedade.
Por quê? Porque as pessoas já têm uma conotação quando falam ansiedade. Ah, não, é já mais um curso de ansiedade. Ah, é ansiedade. Não, não quero. Mas se você fala da dor, eu entendo você, mulher, né? E aí, eu não vou usar a palavra mulher, mas só para você entender o diálogo que você vai ter com o seu público, né? Que é uma jovem de 20 anos. Olha, eu sei que você está com dificuldade, pensando exatamente no seu futuro, pensando na expectativa de como vai ser sua carreira, pensando exatamente se você vai ter os seus sonhos realizados. É exatamente isso que eu quero compartilhar com você. Você sabia que 70% das nossas preocupações são improdutivas? Muitas das coisas que a gente pensa que vai acontecer nunca vão acontecer, mas eu sei que isso te paralisa. Eu quero falar para você, se cuida, mulher. Então, veja a chamada que a gente faz para o vídeo para chamar atenção para o seu público. Só que esse nome a gente vai ter que mudar, porque se cuida mulher, não vende. Se cuida menina. Se cuida menina, é uma coisa que não vende. A gente vai ter que adaptar isso. Mas, por hora, como a gente está fazendo aqui uma consultoria exatamente para te ajudar na orientação do projeto, uma das coisas que depois a gente vai ter que pensar é mudar esse nome. Por quê? Se cuida menina não transmite a ideia para o teu público. E aí, exatamente, a gente tem que pensar nisso. Para algo que seja chamativo para o teu público, a gente tem que ser algo que seja interessante. Algo que é diferente isso aqui. Isso aqui é uma coisa diferente. E aí a gente não fala a palavra ansiedade. A gente fala tudo, explica tudo, sem precisar dizer que é ansiedade. Por quê, pessoal? Estou dando essa dica para a Eline. Porque tem muita coisa na internet sobre ansiedade. E o que acontece? Não tem a mesma influência. Não chama atenção. O segredo hoje, principalmente se você for para venda normal, presencial, mas principalmente se for no online e você não chamar atenção, você não vai vender. Porque hoje os algoritmos, a gente concorre com o YouTube, a gente concorre com o fulaninho e tal, tem não sei quantos milhões. Então, o algoritmo está para todo mundo na mesma esteira. Então, a gente precisa chamar atenção. Então, tem que ser coisas que realmente a pessoa diga, eita, peraí, deixa eu escutar esse negócio aqui. Tem que chamar atenção. Então, essas são estratégias que depois a gente pode pensar juntos com relação à perspectiva da divulgação. Mas vamos voltar para o nosso foco, que é exatamente dentro do objetivo. O que fazer, você já entendeu. Quando fazer? Vamos estabelecer um prazo, vamos definir a data para isso, vamos definir exatamente o prazo para você preparar esse material, divulgar esse material, construir esse grupo, desenvolver esse grupo, porque esses objetivos são de curto prazo. Ainda existem os objetivos de médio prazo, que vai ser exatamente com relação ao grupo. Então, quando a gente vai iniciar isso? Eu digo, quando você vai startar esse grupo? Quando? Para quando é esse projeto? Para quando é? Aí, dica, não pode ser tão curto, porque a gente tem que ter tempo para se organizar, também não pode ser tão longe, porque senão você não vai conseguir vender. Exato. Esse projeto é para maio. Maio. Então, uma orientação que a gente dá para as pessoas é que um projeto viável, 3 meses. Entendi. 3 meses. Então, você vai ter março, abril, maio, para a gente lançar. Preparar o seu Instagram, Isso. falar todo dia sobre isso. Aí vão entrar aí depois em outras ferramentas que a gente apresenta. Tá? Mas, por hora, 3 meses aí para você se preparar em tudo que você precisa para dizer assim. Aquecer esse público, o público te conhecer, se conectar com você, se conectar com a sua identidade. Então, definimos o quê? Definimos o quando. Ok. Quem vai fazer isso? Você vai fazer sozinha? Você vai chamar alguém para participar desse grupo junto com você? Quem vai fazer parte desse projeto? Penso que eu, um profissional da educação física, já que a atividade física é uma das questões envolvidas, e também uma nutricionista, que eu penso nessa questão já da alimentação envolvida. Ok. Então, dentro desse grupo, você vai falar de outras estratégias alternativas que ajudam a reduzir a nossa ansiedade. Atividade física, uma boa alimentação. Perfeito. Perfeito. E eu te darei uma dica, viu, Eline, que eu não vejo em nenhum grupo de ansiedade falando. Falar sobre higienização do sono. O sono é regulador das nossas emoções. Então, tu pode levar um profissional para falar sobre sono. Como a gente dormir melhor, como a gente render melhor o nosso sono, a hora de dormir, a hora de acordar, higienização do sono. Tá? Pode ser, inclusive, um outro psicólogo que você possa convidar, mas pode ser também um médico especialista nessa área que possa fazer parte do teu grupo.
E aí, olha que legal, né? Porque aí a gente tem aqui uma outra coisa. Você fazendo essa parceria, Eline, você já começa a divulgar o seu trabalho para esse profissional que vai pensar e vai ter o conhecimento com você para te indicar. Você vai ter uma Pacientes, troca. alunos. Até para o próprio grupo. É. Porque você vai convidar uma pessoa e essa pessoa também vai se sentir honrado por participar e vai também querer se engajar no teu projeto. Então, parcerias, network é para isso, um dos pilares. E aí, você pode ter os principais parceiros, que são aqueles que vão ter, não sei se vai ser uma aula bônus dentro do teu curso, dentro do teu grupo, que vai gravar e vai oferecer para esses alunos. E tu pode ter parcerias de lives. Então, toda semana, cada 15 dias, fazer live com um profissional diferente. Então, vai no Instagram, dá uma olhada, convida outras pessoas, porque isso vai movimentar o teu Instagram, tu consegue divulgar, os seguidores deles começam a te ver também, Sim. e isso vai te Exato. gerando autoridade, Exato. network. Por exemplo, hoje eu fui dar uma palestra lá hoje a Edjane da... Jovem Pan. Não, ela não está mais na Jovem Pan, não. Ela está na Novo Brasil, que é uma rádio aqui em Maceió, e ela me chamou para falar de dependência tecnológica, né? Eu fui, é gratuito, eu fui falar, eu dei uma palestra, acho que eu falei 20 minutos na rádio, tinha alunos me ouvindo, mandaram mensagem para mim, teve paciente que me ouviu, mandou mensagem. Nessa brincadeirinha de fazer um programa, só porque eu falei no Instagram no final, tinha hoje, depois que eu terminei o programa, quase 40 pessoas me seguindo. Então, veja, network é você fazer contatos, é você divulgar, usar as ferramentas que a gente tem. O Instagram é uma ferramenta, gente. A gente não pode generalizar, tudo vai ser feito pelo Instagram. E se você pensa no presencial, a gente vai precisar pensar em outras estratégias, como contato com pessoas, às vezes mídias, até redes. exatamente, tentar entrar em contato, às vezes o programa de TV, de rádio, tem um Instagramzinho lá, e se você manda no inbox, oi, eu sou psicóloga, estou trabalhando com projeto tal. É isso. Vocês poderiam abrir um espaço para mim, para falar sobre o projeto. Tem vários programas de TV e rádio que abrem espaço para você ir lá falar, tarará. A menina, né, quando terminou, ela não me conhecia, a produtora, e disse assim, nossa, mas eu gostei muito do seu programa, deixa eu te dizer, me indique pautas, me dê pautas para a gente trazer aqui para o programa. Gente, eu digo, pode deixar. Isso aqui não é a Vou primeira botar um vez monte que de acontece. alunos. Não é a primeira vez que acontece. Tinha um programa da TV Pajussara, eu acho. Não, da TV Mar, Tudo de Bom, que era a Mara que apresentava. E ela disse assim, Léo, a gente quer falar sobre psicologia e a gente não consegue encontrar pessoas que falem, que tenham facilidade, que tenham domínio. Chegou uma época que o Léo estava indo toda semana para a TV, porque eles queriam falar sobre o assunto e não tinha profissionais. E o Léo começou a indicar um monte de aluno dele para ir. Vai tu essa semana, vai tu essa semana, vai tu essa semana. Então, muitas vezes eles estão procurando profissionais para falar sobre aquilo e não tem. Perfeito. Então, no último passo do Grow, a gente está aí. O que, quando, quem e, por fim, por quê? Por quê? Por que esse projeto, Eline? Por que fazer isso? Por que fazer isso? É importante fazer isso pelo número, né, de mulheres que têm, na verdade, o número de adoecimento, né, com relação à ansiedade em mulheres, com relação também à procura de mulheres, né, com essa demanda na psicoterapia, né, com sofrimentos relacionados à ansiedade em diversas áreas da vida. Então, é por isso. Ok, legal. Tu me respondeu com a razão. Me responda com o coração. Por que fazer isso? Com o coração, agora, sendo bem vulnerável. Bem vulnerável. Eu quero reconhecer em você isso. Pronto. Então, eu também passei por uma situação assim, né? Sofri bastante com a ansiedade durante um processo difícil na minha vida de perda, mesmo de luto. E depois que eu vi esse luto, foi quando passei ali por alguns sintomas bem difíceis, né? Na minha vida, no meu dia a dia. E eu tive que, de fato, aprender a praticar, né? Colocar em prática tudo que eu já sabia, tudo que eu ensinava aos meus pacientes, as minhas pacientes na psicoterapia, a colocar em prática na minha própria vida, todos os dias ali, no meu corpo, na minha mente, né? Em todos os âmbitos da minha vida, em todos os lugares que eu ia, né? Funcionou? E funcionou. Perfeito. Uma coisa que eu gosto de dizer é: o controle é seu. Eu gosto dessa garantia para todos os meus pacientes.
O controle é seu e sempre será. Isso ninguém pode tirar de você. O que precisa é despertar para isso, né? Realmente mudar essa chavinha aí na mente de Perfeito. que, de fato, você é capaz. Ponto. Pronto. Eu acho que esse jargão, o controle é seu, pode ser o nome do teu programa. Isso é bom. Essa é a tua experiência. Essa é a tua experiência. O controle é seu. Eu tive ideias aqui, ó. Vai fazer exatamente isso. Vai fazer uma vinheta exatamente falando. No final, você vai dizer assim: o controle é seu. Muito bom. E outra coisa, eu fiquei com vontade de comprar. Quando ela falou assim, eu vivi a experiência depois de um luto e eu comecei a sofrer. Aí você já presta atenção. Você já fica assim, ai meu Deus, ela sofreu. E o que foi que... Então, assim, tu precisa falar isso nas redes sociais. Eu passei por uma situação de luto, eu tinha isso, eu tinha isso, eu tinha isso. Eu sei o que você está passando. E deixa eu te dizer uma coisa, o controle é seu. Você pode mudar isso. Gente, isso vem. Perfeito. O nome do programa vai ser O Controle é Seu. E aí, vamos lá. Por que essa é a resposta? Porque eu vivi, a partir de uma experiência de luto, uma ansiedade que paralisou minha vida. E hoje eu quero ajudar outras pessoas a superarem aquilo que eu vivi, da forma como eu venci. Eu vou te ensinar a fazer isso. Se deu certo comigo, vai dar certo com você. Isso te motiva a fazer esse projeto, Eline? Muito! Muito. Muito, 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 muito. Isso te dá ânimo de você acordar amanhã, eu vou fazer alguma coisa para esse projeto acontecer? Exatamente isso. Ô, gente, e saindo aqui do marketing, tá? E ao mesmo tempo sem sair, porque não tem como. Quando eu falo que isso vende, por que vende, gente? Entenda que antes da venda tem a conexão. Isso. Você está falando para outro ser humano, para outra pessoa que também está sofrendo. Então, ela se conecta, quando ela mostrou a vulnerabilidade dela, vulnerabilidade conecta. Eu passei por isso, eu sofri isso, eu tive essa dificuldade. As pessoas que estão passando se conectam. Então, antes da venda, vem a conexão. Primeiro, as pessoas se conectam com você, gostam de você, admiram você, depois elas compram. Exato. Eline, o controle é seu. Ai, coisa linda! Definimos a estratégia do grupo, do público. A gente vai precisar refinar ainda mais, obviamente. Eu quero que você preste atenção que a gente precisa refinar mais algumas estratégias. A gente vai depois pensar em estratégias de divulgação, como a gente vai fazer captação para esse grupo, mas a ideia inicial de como vai ser o projeto, nós já temos. Exatamente dentro dessa perspectiva. Você já entendeu quem é o teu público, o que tu vai falar, o que tu vai experienciar, o que tu vai dizer. E aí, veja, se tu vai falar de perda, se você vai falar de luto, se você vai falar exatamente, Eline, dentro desse contexto, é muito provável que o teu público não seja jovens de 20 anos, mas sejam mulheres de 35 anos em diante. Seu público talvez seja um público mais de 50 anos. Porque tu vai falar de pessoas que perderam, pessoas que vão se conectar com a sua dor, que tiveram perdas de entes queridos, que tiveram perdas significativas na vida e, por causa disso, uma ansiedade mais exacerbada, um término de um relacionamento, um término de um casamento, o término de um emprego de muitos anos. Então, essa linguagem sua já vai me ajudando a definir que o teu público não vai ser muito jovem. Exato. Tá de acordo? O que você pensa? Que tem que casar com aquilo que tu quer. Poxa, tá sem som. Tá sem som, Eline? Tá sem som pra gente. Tá sem som. Deixa eu ver aqui. A Nubela, amor. Acho que você consegue abrir a Nubela. Apareceu aí, Eline? Amor, agora sim. Pronto. Sim. Então, a minha pergunta é, faz sentido para você isso? Essa ideia faz sentido? Muito, sim. Okay. Muito sentido. Tudo bem mesmo. Perfeito. Então, veja, nós já temos uma ideia, nós já começamos a refinar, nós vamos testar online e presencial, vão ser duas propostas de divulgação diferentes, tanto para o presencial como para o online. Nós vamos ter 3 meses para executar esse projeto e a gente vai fazer testagens para a gente sentir o público, para a gente aquecer o público e ver quem é que vai se identificar com essa linguagem. Se essa linguagem vai conectar exatamente com o teu público. Aí a gente vai exatamente para a próxima etapa, que é uma parte mais
vendável, onde nós temos que usar gatilhos, onde a gente vai usar palavras-chave, a gente não vai falar ansiedade, a gente vai falar diretamente com o seu público. E essas estratégias vão ser importantíssimas para a definição da estratégia de divulgação, porque tudo começa com uma ideia. A gente agora já tem uma ideia do que você quer. E aí a gente vai te acompanhar exatamente dentro dessa perspectiva. É importante, gente, falar que quem está na mentoria de carreiras com a gente, quem vai ficar nesses 3 meses com a gente, isso aqui é o básico. A gente vai ter que aprofundar muito mais, porque a gente vai ter que dar o passo a passo das estratégias. Por exemplo, se for lançar no Instagram, qual é o passo a passo do Instagram que tu vai fazer? Persona, eu tenho 2 páginas cheias de perguntas para responder, para definir, de frases, como é que se começa. Então, tem muita coisa para trabalhar. Mas, claro, isso aqui já vai servir para, assim, dar um start, tu já começar a trabalhar e já começar a fazer, assim. E aí, eu também queria te parabenizar, Eline, pela tua coragem, pela tua disposição. Sim. Teu projeto está lindo. Como é que é o nome novo? Controle é seu. O controle é seu. Ó, ficou bombástico o vídeo desse negócio. E assim, é isso, se abre mesmo, começa realmente a fazer, já começa a definir o teu calendário, quanto tempo você vai tirar por dia para se dedicar a isso, porque vai dar certo. E conta conosco também, né, Léo? Sim, sim, nós estamos aqui para te ajudar, para te dar esse suporte, e a gente acredita sim, eu acredito na capacidade, eu sei que todo mundo tem competência, eu digo porque eu vim totalmente desacreditado para a psicologia, que é a minha área de atuação hoje, mas eu digo e acredito, potenciais estão sendo perdidos, paralisados por conta da falta de uma iniciativa, né? Da falta de um começo. Mas vamos fazer. Bem, Eline, gratidão. Vou deixar aqui o final para a Amélia falar. Desculpa, Eline, pode falar. Pode falar, Eline. Gratidão demais, viu? Assim, deu vários, sabe assim, vários biscoitinhos foram quebrados hoje. Vários starts assim também mentais. Muito bom, muito obrigada pelos esclarecimentos, né? E é como eu coloquei, hoje é uma mesa, né, com pessoas sábias, né, pessoas que adquiriram conhecimento e que têm prazer em compartilhar isso, e não tem nada mais bonito do que isso, né, de você compartilhar aquilo que você sabe, aquilo que você adquiriu, tá bom? Muito, muito obrigada a vocês. Um cheiro bem grande. Cheiro, coisa boa. Então, gente, vai... Só para a gente finalizar? Sim, gente. E aí, tá fixado dela? Nossa. Pode falar, pode falar. E aí é interessante, gente, e importante lembrar que nós estamos nos próximos 3 meses caminhando com alguns profissionais, são poucos profissionais, e a gente vai estar realmente fazendo direcionamento que vai ser muito mais profundo. Por quê? Porque a gente vai passar 3 meses se encontrando com esses profissionais num número muito menor dentro da sala. Então, a gente vai analisar um por um e vai implementar um por um esse planejamento de carreira, construção de autoridade, crescimento financeiro, então, posicionamento, qualidade de vida, tudo isso a gente vai traçar, tá, gente? E aí, eu quero, inclusive, falar para os que já estão inscritos, tá, gente? Nós ainda temos... Gente, tem poucas vagas de verdade, porque é um número pequeno, tá, gente? A gente não vai pegar muito... Por exemplo, hoje a gente começou a aula, tinha 60 e poucas pessoas, 70 e poucas pessoas, sei lá. Sim. Então, assim, não tem como em 3 meses a gente fazer um acompanhamento de 60 pessoas, tá? Então, a gente fez a aula aberta hoje para vocês terem uma ideia, terem um panorama de como é que vai funcionar, mas com esses poucos que vão caminhar com a gente nesses 3 meses, profissionais selecionados, realmente a gente vai aprofundar, construir carreira, e cada um dos que já estão inscritos, entendam, nós já estamos com a ficha de vocês, a partir do próximo módulo, a gente já vai começar a fazer isso com cada um de vocês, e de forma muito mais profunda, tá, gente? Então, a nossa gratidão aqui. A mentoria de carreiras vão ser 3 meses acompanhando esses profissionais, acompanhamento semanal, online, ao vivo. Tem muito material, tem um planejamento personalizado, vai poder fazer perguntas. A gente fechou o microfone por conta da quantidade de pessoas, por conta da aula, mas na mentoria não vai ser assim. Na mentoria vai ser cara a cara, interação, pergunta. Então, assim, vai ser realmente um acompanhamento passo a passo com esses profissionais para que eles consigam chegar ali no objetivo, tá bom? E a gente vai continuar falando também no Instagram, nas redes sociais. Contem conosco, tá, gente? A gente entende que o nosso tempo é limitado, a nossa energia é limitada. A gente não ia conseguir acompanhar todo mundo.
Então, a gente vai selecionando, trabalhando e destravando histórias, né? Gerando transformação na vida de pessoas. E é isso. Perfeito. Gente, gratidão a todos, gratidão quem esteve aqui conosco, finalizando nosso encontro. Passamos aqui praticamente 2 horas falando, compartilhando com vocês, foi muito bom. E eu gostaria, né? Eu sei que muitas pessoas já saíram, a gente passou um pouquinho do A gente tempo. não fez o print. Mas a gente não fez o print, mas eu queria, para a gente finalizar, vamos fazer uma foto, gente. Eu queria pedir a vocês rapidamente, antes de vocês saírem, se vocês pudessem abrir a câmera agora, rapidinho, só para a gente dar um print, o pessoal que está aqui. Abre aí rapidinho, só para dar um oizinho. Isso. Olha, Não se estou vendo preocupa. vocês. Coisa boa. As mulheres aí arrumando cabelo, coisa boa. Isso. Isso, gente, não se preocupa, é só para a gente tirar um print aqui. Sai Abre muito aí. pequenininho. Sai muito pequenininho, é. Tem alguns que eu acho que já estão meio de pijama, viu? Pelo horário. Então vamos lá, deixa eu tirar aqui. Como é que faz, amor? Como se diz? Tirou? Não. Shift. Faz não. Pronto. Perfeito, pessoal. Gratidão. Boa noite a todos. Beijão. Beijão. E vocês. Uma ótima semana. Tchau, Eline. Tchau, pessoal. Pessoal que tá aqui. Carol, quanto tempo, querida. Carol, fazia muito tempo que eu não a via. Ai, que legal, tá aqui com a gente. Legal, gente. Boa noite. Beijão.